Será que a bolha dos ETFs vai finalmente estourar? Será que o mercado vai colapsar porque está todo mundo migrando para os fundos passivos? Pois é, nós chegamos numa parte muito interessante do ciclo. Tem muita gente falando de ETF, falando bem, falando mal. E nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre algumas questões bem importantes e vou trazer uma reflexão para você pensar um pouco aí, você como investidor, você que lê jornal, assiste outros vídeos, para você ficar aí um pouco esperto com o tal do mercado financeiro. E ó, eu sei que tem gente que vai discordar, mas sejam civilizados, por favor. Muito bem, então tudo começa com a recente carta 124 aqui da Dynamo, uma gestora de recursos, gestora de fundos aí, gestão ativa com gestor, com stock picking, aquela coisa toda que eu sei que você não faz, com eles publicando isso aqui e trazendo para o mercado uma grande novidade, um grande questionamento e um possível grande alerta. E vou passar aqui um pouco dessa carta e vou dar a minha opinião de alguns argumentos que eles dão e depois eu vou trazer o contexto atual que a gente está vendo na mídia, nas gestoras de fundos, nos outros youtubers, e existe uma movimentação muito interessante criando uma nova narrativa, né? Um novo viés. Você tem que ficar esperto. Bom, eu já deixei aqui sublinhado os principais pontos dessa carta, né, desse PDF, e obviamente eu vou deixar o link para você dar uma conferida no detalhe no trabalho deles, tá bom? Lembrando aqui que isso aqui não é um ataque pessoal, nem uma crítica à gestora Dynamo, tá certo? Porque eles têm um trabalho deles, eles têm um fundo já muito antigo, são bem respeitados no mercado, têm um trabalho admirável, apenas eles trouxeram um tema que saiu na mídia de forma muito relevante, e eu acho que a gente tem que fazer alguns comentários pontuais aí, principalmente para traduzir para o investidor pessoa física, muitas vezes que não conhece todos os termos, toda a complexidade dessas cartas, alguns detalhezinhos, tá bom? Então essa carta aqui, ela saiu faz pouquíssimos dias e traz aqui diversos resultados atualizados aqui de janeiro de 2025, tá? Aí já comenta para mim se você prefere os ETFs ou os fundos de gestão ativa, aqueles que geralmente perdem para o índice ou para o CDI, e que tem a taxa de administração de 2%, cobra a taxa de performance, deixa o seu dinheiro preso por 60 dias, enfim, tem comicotes também. Bom, enfim, vamos falar aqui dos ETFs e da carta deles, né? Bom, eu vou passar de forma geral como é que eles fizeram essa carta e eu vou comentando ao longo do tempo algumas questões bem importantes, tá? Então, eles começam aqui falando que em 2023, pela primeira vez na história, os fundos de gestão passiva, aqueles que são baseados ali em ETFs, eles ultrapassaram os fundos de gestão ativa, tá bom? Eles falam aqui nos valores e falam que isso aí era uma coisa inimaginável no passado, tá? Muito interessante. E eles reforçam muito que essa mudança de trazer a gestão passiva como o centro das negociações, ou como a maioria das negociações, está sendo algo muito relevante para o mercado. Eles dizem que está afetando a dinâmica do mercado, tá bom? Mas isso trouxe aí uma profunda transformação e que o investimento passivo já provou aqui o seu valor e veio para ficar, né? A dúvida aqui deles é o quanto mais espaço esse investimento passivo aí pode ocupar no mercado, né? Sendo de forma saudável, sem que prejudique o mercado, tá bom? Eles são meio cavaleiros do apocalipse aqui, tá? Vocês já vão perceber. Eles fazem aquela diferença clássica entre investidores ativos e passivos. Então, ativo é aquele que gosta de fazer ali o seu stock picking, é aquele que investe aí utilizando apenas um gráfico ou apenas o valuation das empresas. As pessoas gostam aí de se esconder em estratégias, né, para justificar de forma matemática ou exata as escolhas delas, mas os ativos são aqueles que escolhem ativamente aquilo que eles querem comprar, né? E o passivo é aquele que geralmente compra um índice, né, uma cesta de ativos que é definido por uma série de regras bem definidas. Geralmente são regras aí que ordenam as empresas ali, os ativos em termos de market cap, liquidez, lucro e diversos critérios ali que tentam traduzir de forma mais sistemática essas questões de um gráfico ou de contabilidade, tá bom? No final das contas é isso. E aí eles falam que as estratégias passivas, através dos ETFs, dos índices, do SP500, que foi um dos primeiros ali, né? Eles levaram muito tempo para ter uma aceitação no mercado, né? Para serem realmente aceitos pelos investidores. E eles começaram a explicar que na medida do tempo, essas resistências foram sendo vencidas, tá? E aí eles falam que, por exemplo,
aquele argumento de que a maioria dos gestores ativos não conseguem vencer os índices, acabou se tornando um argumento, né, que está gerando ali a síndrome do pensamento médio, síndrome daqueles padrões médios. E aí destacam algumas vantagens, por exemplo, que os ETFs ou que os índices passivos têm versus os ativos, né? Então, o primeiro deles, eles são muito mais simples e transparentes, então você sabe exatamente os ativos que você está comprando, na proporção que você está comprando, exatamente na hora que você está comprando. Uma coisa que se num fundo ativo você nunca sabe, né? O gestor que sabe, você não sabe, ok? Você consegue ter o acesso àquela classe de ativos a um custo muito mais baixo. Então você compra lá uma cesta de vários ativos de renda variável, geralmente as ações, por exemplo, né? Você consegue comprar com uma taxa muito menor do que a diversificação ali através de um fundo ativo, né? Com gestor. Então as taxas de administração são muito, muito menores, isso aí todo mundo já sabe. Você consegue também ter uma diversificação ali através de setores e de empresas diferentes, ok? Similar a um fundo de gestão ativa. E aí tem talvez um dos mais interessantes aqui, na minha opinião, que é quando você compra aqui um índice passivo, esses de ETFs, né? Você não tem aqui o risco de gente, né? Então elimina aqui vieses comportamentais, o excesso de trading, ou então aqui a idiosincrasia de gestores ou então de times de investimento, tá? E por que eu acho isso aqui tão importante? Porque assim como nós, pessoas físicas, um gestor de fundo ou um time de investimentos, eles também têm vieses pessoais, comportamentais, eles também têm sentimentos, né? No sentido emocional, tá bom? Eles também querem acertar, eles têm uma pressão grande para acertar para onde é que o mercado vai, porque senão aquele argumento de que o gestor está perdendo para o índice, ele é muito forte, ele incomoda muito. Cara, esse argumento incomoda muito a indústria, tá? Muito, muito mesmo. E é real, tá? Enfim, é só você ver o resultado. Então, esse aqui é o risco de gente, ele acaba sendo muito ruim para você ter no seu portfólio, tá? Inclusive, não é só do gestor, tá? Não tô dizendo que eles são errados ou são emocionados, tá? Mas nós, como pessoas físicas, também temos risco de gente, tá? Você também tem risco aí de se animar e comprar a Magalu lá no topo histórico só porque tá todo mundo comprando. Existe isso. Então, com os índices ali um pouco mais passivos, você tá um pouco mais blindado a isso, né? Aí, seguindo, eles contam um pouquinho da história aqui do John Bogle, né, que basicamente é o fundador ali da Vanguard, um dos caras mais importantes da história dos índices passivos, dos ETFs. Contam aqui um pouquinho da história de como os avanços nos computadores permitiu que fossem criados esses índices, fossem executadas as ordens ali no intraday de forma mais automatizada, né? Porque você pensa, se você compra o SP500, você está comprando 500 ações de uma vez só. Então você precisa de um robô para fazer essa execução dessas 500 ações de uma vez só. Porque naturalmente você não consegue comprar uma por uma na proporção perfeita. Então você precisa de uma ajuda computacional para isso, através ali da liquidez do intraday também, tá? Fala um pouquinho aqui da história do John Bogle e falam inclusive aqui que ele era um dos caras que foi muito elogiado pelo próprio Warren Buffett, tá? Então isso aqui é importante, né? Quando você é um bom investidor, não é que você acerta mais o mercado financeiro. Claro que se você é um bom investidor, você tende a acertar mais, ter bons investimentos, aquela coisa toda. Mas você tem um viés psicológico de fazer coisas que muitos outros não fazem. Então Warren Buffett, ele é um gestor ativo, tá? Ele não investe pelos índices, ele investe escolhendo as empresas que eles botam lá o dinheiro, as participações. Mas ele é a exceção suprema, né? O cara é diferenciado. E ainda assim, ele falava aqui coisas muito boas aqui. O Jack Bogle parabenizava aqui as atitudes que ele teve, né? Essa ideia de realmente criar os ETFs, a gestão passiva. Falou que poderia erguer uma estátua aqui para ele, enfim, e criou justamente esses fundos de índice de custo ultra baixo, né? Porque a gestão ativa, galera, ela dá muito dinheiro para quem é o gestor. Pode ter, assim, tem até alguns gráficos, eu não vou trazer aqui, mas o próprio Warren Buffett, ele enriqueceu muito mais com gestão dos fundos dele do que propriamente com os acertos do mercado financeiro, tá? Então, assim, as taxas de administração que a Berkshire cobra ali ao longo dos anos foi sendo tão relevante para ele em termos ali de performance e de administração do que propriamente os investimentos e os juros compostos, tá bom? E tá tudo certo, ele é um gestor, é o trabalho dele, ele tá cobrando pelo serviço dele. Eu também tenho meu trabalho, eu também cobro pelo meu serviço, mas a gente não pode cair na ilusão de que foi o investimento que deixou ele bilionário. Não, foram as taxas do fundo de administração que ele cobrava, que eram taxas ali acima de 2%, somando tudo, tá bom? A administração, a performance dava até mais de 2%. E nos ETFs, a gente sabe, cara, hoje em dia tem ETF que é 0,03, né? Cara, é ridículo assim de barato. É ridículo de barato.
lá para os americanos, tá? Para o Brasil aqui é um pouquinho mais caro, mas aí você tá exposto no exterior, não precisa pagar spread, aquela coisa toda. E aqui o Jack, ele foi muito ridicularizado por muito tempo ali por essa ideia, tá? Então, um bom investidor, para concluir aquele pensamento anterior, né? Ele tem duas coisas. Então, primeiro, ele sabe reconhecer quando um concorrente dele ou quando uma ideia diferente dele é muito boa. O próprio Warren Buffett, então, parabenizou ali o Bogle pela iniciativa dele em propor uma coisa nova, né? Isso é uma coisa que pouca gente tem a capacidade de fazer e você, para ser um bom investidor, precisa fazer isso. Você precisa olhar boas ideias e reconhecer elas, e você também precisa admitir que você está errado, pelo menos para si mesmo e para o seu portfólio, quando você está errado. Senão, a consequência é você ficar perdendo dinheiro. E uma outra qualidade aqui, no caso do John Bogle, é que, como bom investidor, ele buscou novas soluções. Ele não ficou na casinha dele, né, na mesmice de sempre que todo mundo fazia, que era fundos convencionais, fundos de gestão ativa. Então ele buscou uma alternativa nova, tá? Isso é extraordinário, porque ele inovou num ramo que tinha muitos desafios e muita burocracia, tá? Então ele meio que conseguiu deixar isso mais tranquilo. Conto aqui uma historinha de que o Buffett até apostou aqui com uma gestora de fundos ativos, né? Apostou $1 milhão lá, que o SP500 lá da Vanguard ia bater aquela gestão ativa, e no final das contas o S&P ali realmente bateu a gestora. Eles não tinham ali exatamente a data, né? Mas basicamente o gestor ativo perdeu do índice e perdeu $1 milhão ali, pelo que conta a história, tá? Inclusive o próprio Warren Buffett, que apostou esse 1 milhão, perdeu também aqui com a Berkshire naquele período, tá? Até ele mesmo perdeu pro índice naquele período, tá? E aqui eles começam um pouco das críticas, que eu acho que algumas delas têm razão, mas alguns argumentos são incompletos. Então aqui eles começam a falar que investir pelos índices passivos é legal, mas a indústria parece que começou a ir para um outro rumo. Qual que é esse rumo? Ao invés de serem criados ali os índices que representam simplesmente os mercados ou os setores, começou-se a criar e se inventar índices quase que aleatórios somente para satisfazer a vontade ou a necessidade de alguns investidores, tá? Em que sentido isso? Eles falam aqui, tem os Smart Betas, tem os Direct Indexing e até investimento por fatores, né? Então parece que se criou uma nova seção ali de ETFs, né? Uma nova subclasse que vou começar a criar índices para satisfazer investidores. Então essa é uma das críticas que eles têm. Por um lado, eu concordo que começou a ter bastante disso. Realmente, antigamente a gente tinha apenas os índices que eram dos setores, né? Quero o índice do setor de tecnologia, quero o índice da indústria, quero o índice da small cap, tá bom. Agora hoje em dia já tem assim, não, eu quero o small cap, mas eu quero o smart beta, que daí tem uma porrada de fatores matemáticos que definem o que é smart beta, faz lá quase que um overfitting às vezes dos dados, enfim. Então por um lado é verdade que existe essa indústria de criação de índices, tá? Mas por outro lado, essa indústria de criação de índices muitas vezes consegue bater os gestores ativos também. Então é interessante. E já vou explicar o porquê que isso é interessante, tá? E aqui começa, né? Então, olha só o que eles falam. Na verdade, o entendimento é que, hoje, essa customização inverteu o sentido da lógica da indústria. Então, a partir de uma demanda particular dos investidores, os índices são criados para satisfazer cada perfil específico. Bom, o mercado financeiro ele está aí para trazer soluções para os investidores e, geralmente, ele não está nem aí para a pessoa física. Eu vou falar mais disso no final do vídeo, tá? E aí, nesse caso, o provedor do fundo passivo, ou seja, a indústria que faz esses índices, passou a desempenhar o papel do gestor do fundo ativo. Aqui começa oficialmente o conflito de interesses gigante, porque, pessoal, é real. A indústria ativa está muito preocupada com o tamanho que os ETFs estão vindo. E mais especificamente estou falando aqui no Brasil, tá? Porque lá no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, já tem muito ETF. Lá já é muito comum, tá bom? Essas discussões de vez em quando aparecem lá e tal, ok? Mas é um receio maior aqui dos brasileiros, tá? A gente não está acostumado ainda a ver tanto ETF e agora sim a gente está começando a ver bastante. E aí acendeu um alerta na gestão ali dos fundos ativos, né? E não é à toa que vários anos seguidos a gente vê retiradas massivas aí de dinheiro de fundos de gestão ativa, tanto multimercados quanto de ações, tá? Por quê? Porque o pessoal está migrando ou para ETFs ou para fundo imobiliário, FDICs e outras soluções que são muito mais líquidas, tá? E também que cobram muito menos taxa de administração. Então, cara, aqui é alerta máximo para os gestores ativos, tá bom? Por quê?
Porque era uma indústria que você ia lá abrir um fundo e você tem sempre um batalhão de assessores de investimento, de gerentes de conta. Cara, você bota lá o seu fundo em todas essas plataformas, em todos os bancos. Pô, se o banco vender esse fundo, ele ganha uma comissão, né? Tem todo aquele rolo de sempre. Só que agora começou a ter muita solução diferente. Os próprios fundos imobiliários, que têm os seus defeitos também, na minha opinião, assim como alguns ETFs também têm defeitos, eles tomaram uma proporção muito mais considerável para o investidor pessoa física, que era o público-alvo desses outros fundos ali, multimercado e também de ações, né? Com o revés aí desses fundos que eles têm uma taxa de administração geralmente muito cara e eles não são líquidos, cara. Isso é inaceitável na minha opinião. E já um fundo imobiliário ou um ETF, eles são muito mais líquidos ali, 2 dias o dinheiro está na sua conta. E aí aqui eles começam a ser, enfim, um pouco mais diretos em desaprovar essa história ali da jornada passiva, tá? Então, beleza, a narrativa de que eram índices inteligentes, batiam o mercado, eram baratos, ela é muito bonita, mas aqui eles começam a discordar, porque se todo mundo for para os ETFs e o mercado inteiro for passivo, teoricamente isso pode quebrar os mercados, tá? Tô resumindo aqui bastante aqui essa carta, depois vocês podem ler na íntegra. E aqui eles falam um ponto que ele é verdadeiro em parte. Eles falam o seguinte: quanto mais o mercado é indexado, então mais gente possivelmente está comprando aquele índice, então mais gente está colocando dinheiro naquelas empresas daquele índice e mais inflacionado e inflado numa possível bolha, esses mercados podem estar. E isso até pode ser verdade. Mas se você é um gestor ativo de ações, por exemplo, que algumas das suas ações estão no S&P, o seu fundo também não está inflado por tabela? Para pensar, porque provavelmente você tem as empresas que também estão no S&P, você só tem um percentual diferente ali, talvez alguma não está lá, mas provavelmente a maioria está. Essas empresas estão infladas tanto no ETF quanto no seu fundo. E aí começa o choro, né? Porque muitas vezes eles até sobem mais do que o índice, mas quando o índice cai, eles caem muito mais do que o índice, né? E eles ressaltam aqui uma série de possíveis sintomas e resultantes ali do mercado ficar muito indexado. E várias delas são verdades, tá bom? Então, esse fluxo de entrada de dinheiro em ETFs, ele faz com que muitas ações sejam mais correlacionadas, faz com que várias pessoas, por exemplo, somente comprem sem olhar para os preços. Isso tudo é verdade. Mas isso tudo também acontece se todo mundo comprar ali muitos fundos de gestão ativa, tá? O mercado ele é meio que uma gangorra, tá bom? Quando o mercado está muito ineficiente, os fundos de gestão ativo vão geralmente performar melhor. Mas quando o mercado é mais eficiente, os fundos de gestão ativa eles tendem a performar muito pior. De forma que você nunca sabe exatamente em que ponto do mercado você está, mas se você está com ETF, você nunca se afasta muito daquela média, daquela cesta diversificada de ativos. E quando os fluxos interagem com a iliquidez, a resultante são retornos autoinflados, né? Então eles estão colocando aqui a culpa das empresas crescerem tanto na bolsa por causa dos ETFs. E aqui, ó, os gestores ativos passam a conviver com resgates e perdem relevância na indústria. Aqui, cara, de coração, aqui começou o choro, tá? Começou o choro porque o que acontece? O mercado financeiro não é um lugar, né? A economia, os investimentos, não é um lugar de ciência exata. Eu sou engenheiro. Na engenharia, a gente lida com muitas ciências exatas. Então, você tem uma expectativa muito clara de quando você projeta alguma coisa, faz algum código, cria alguma estrutura, você tem com exatidão, com relativa exatidão, aquilo que você espera ter. Mas na economia e nos investimentos não é assim, cara. Não é assim. É uma ciência social. Então, se você é um gestor ativo, ou se você é uma pessoa física que gerencia o seu portfólio, e você sabe que socialmente as pessoas podem agir de forma a criar uma bolha. Aí você fala, eu me recuso a participar dessa bolha. Tá bom? É uma escolha sua. Aí o seu fundo, ele perde no índice, né, do índice, ele fica com um percentual de valorização menor. Aí você, com toda a sua ética, fala, estamos perdendo espaço para a indústria. Ah, cara, pelo amor de Deus. Se você sabe que existem essas questões, você tem que lidar com elas. Isso é do jogo, cara. E eles sabem disso, tá? Quem não sabe, muitas vezes, é quem tá lendo isso daqui. E aí, olha só. O encolhimento dos gestores ativos, cara, o viés da vítima, né? Traz repercussões de extrema importância na dinâmica do mercado de capitais, né? Claro, eles não ganham um salário tão alto. Primeiro, reduz-se o espaço de atuação daqueles que são responsáveis pelo price discovery no mercado. Não vou nem me detalhar aqui muito, tá? E basicamente,
eles colocam todos os gestores ativos como quem realmente descobre o preço e quem realmente diz se o preço ali no valuation que eles estimaram é justo ou não é. Então é muito legal na planilha de Excel. Eu adoro Excel, eu gosto muito de Excel. Eu acho que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos com Excel. Mas assim, é muito legal você colocar lá no seu Excel o seu valuation, as suas projeções e falar que eu descobri o preço, né? Eu cheguei num price discovery aqui e realmente vou segurar o preço de um ativo naquele lugar porque a minha projeção tá certa e não tem mais ninguém olhando nisso. Esses são os argumentos que eles falam. Sendo que na realidade, isso é um comportamento de ciência exata. E não quer dizer, cara, se passar um trem, um caminhão ali vendendo na cara do fundo ou comprando antes dele, já era esse price discovery. Não foi ele que fez, foi o próprio mercado. Esse aqui é muito viés do sobrevivente. E aqui tem mais um pouquinho de propaganda. Então, conceitualmente, o aumento da participação passiva ali através dos ETFs deveria melhorar a eficiência dos mercados ao reduzir os custos de transação, eles fazem isso, facilitar ali as vendas de descoberto e aumentar ali a velocidade da incorporação de novas informações nos preços. Na prática, eles falam aqui que se vê o contrário. Então, eles falam que quando os mercados ficam indexados, eles ficam menos eficientes e não mais eficientes, né? Porque eles alimentam ali uma especulação e um ruído de curto prazo, porque as empresas elas andam meio que todas juntas para os mesmos lados, tá? Então anda tudo para o mesmo lado e aí o mercado fica mais sensível ali aos choques de sentimento de curto prazo. É isso aqui que eles estão falando, citaram aqui os caras e tal, beleza? E aí eles falam, né, uma estratégia que não considera os fundamentos dos ativos, não responde fluxos ali de caixa, tá? E despreza ali os pesos relativos às posições no portfólio. E falam basicamente que dessa forma, desse viés, as empresas que são vencedoras estão nos índices e as que não estão é porque não são vencedoras, então o gestor ativo não tem como escolher uma empresa que não está no índice. Assim, de novo, aqui nitidamente o argumento que eles estão dando é que eles querem que o mercado funcione a partir da prerrogativa de que se eles fazem o valuation certo e estimam o lucro certo das empresas, eles que têm que ter a maior valorização no mercado. Basicamente é isso que eles estão dizendo, tá? Isso não é verdade. Eles podem acertar o valuation, podem acertar a previsão de lucro, podem acertar tudo. Mas se o Bitcoin que não gera fluxo de caixa for o que mais subir, eles ainda assim vão perder dos índices. Entende o que eu tô falando? Ah, Anthony, então você é contra a gente fazer valuation, estudar o gráfico, não sei o quê. Não, eu sou a favor. Eu acho que tudo isso é importante, pessoal. Acho que todos os conceitos se complementam, tá? Eu acho que tudo é válido. Mas cada coisa no seu momento, do seu jeito, e sem considerar que tudo é uma verdade absoluta. Porque senão você fica bitolado com uma ideia e aí o mundo muda e você ainda está acreditando em coisas do passado. O exemplo clássico das criptomoedas, eu sempre trago esse exemplo. Quem lembra em 2013, 2014, o Itaú, o Bradesco, os grandes bancões aqui, eles proibiam, fechavam a conta de quem negociava criptomoedas, de quem comprava lá pela Foxbit, pelo mercado Bitcoin. Ó, essa é das antigas, hein? Você que conhece vai deixar o like e se inscrever no canal. Os caras fechavam conta e bloqueavam, e judicial, cara, era problemão atrás de problemão. Muito legal. Moral da história, o jogo mudou, hoje em dia todo mundo quer fazer parte desse mercado, até o governo quer o seu imposto disso. Então, quem ficou aí bitolado no passado e ainda não acordou para essa ideia, que é só uma delas, uma das ideias do mercado financeiro, né? Tem várias, tem inteligência artificial, tem os ETFs, tem metaverso, tem várias ideias. Algumas não vão perdurar, algumas vão. É assim a vida. Então quem não acorda para essas coisas fica para trás. E aí fica falando que o Bitcoin não gera fluxo de caixa, é uma bolha. Cara, se é uma bolha e você sabe o que você está falando, então entra na bolha e sai antes de todo mundo. Né? Porque esse tipo de afirmação, quando você fala que é uma bolha, é o tipo de argumento que você está tão certo disso que você devia entrar, se aproveitar e depois sair. Ou então você tem que admitir que você não sabe o que é, vai ficar de fora e que faz parte perder dos índices. Aí, naturalmente, você tem que admitir isso daí. Eu, por exemplo, não sei tanto assim. Então, eu falo que eu invisto com os índices porque eu não sou um gênio do mercado. Mas se você é, comenta aí embaixo. E aqui eles vão para o absurdo final, que é, do ponto de vista social, a melhor solução desculpa, seria alguma providência regulatória a fim de estabelecer um equilíbrio no ecossistema. Cara, é sempre assim, cara. Quando você tá perdendo a briga, você chama lá o seu primo mais velho, seu irmão mais velho e fala, não, nós temos que regular. Nós temos que regular. Nós temos que regular porque
não tá dando não, cara. Temos que regular porque pô, teve muito dinheiro que saiu dos fundos ativos aqui. É a leitura que eu faço, tá bom? É a leitura que eu faço para evitar um colapso contratado. Cara, sabe o que é engraçado? Poxa, se você compra se todo mundo comprar ETF, todo mundo agora vai comprar ETF. Todo mundo vai comprar o SP500, Ibovespa, esses aí. Beleza. Vai inflar os índices. Inflou, bolha. Nova bolha dos ETFs. Tá bom. Deu uma bolha ali. Tá bom. Bolhas passam, tá? Bolhas estouram, depois elas voltam. Agora eu quero que você pense como investidor, tá bom? Você na sua pele, o seu dinheiro, o seu patrimônio. Vou fazer esse exercício junto com você. Vou pensar no meu dinheiro também. Se você está investindo em ações pelo índice, você provavelmente foi um dos que mais ganhou dinheiro ali, a média no mercado, mas ganhou mais do que um gestor ativo, né? Com todo aquele valuation maravilhoso que eles fizeram, ok. Mas agora é bolha. A bolha, o mercado agora vai despencar. Você não sabe, porque ninguém sabe quando é que é a bolha, né? Mas você tá ali embarcado, tal, rebalanceou um pouquinho aqui e tal, ok? Todo mundo eufórico. E aí, de repente, o mercado vai lá e cai 30%, 40%, 50%. Agora eu te pergunto, você, investidor, investidora, que já deixou o like e se inscreveu aqui no canal, você gostaria de sair do seu investimento em 2 dias úteis ou em 60 dias? Olha, se o mercado caiu 50%, eu não sairia, tá? Assim, de forma geral, obviamente não é uma recomendação de investimentos. Mas, o que quebra muita gente é quando ele cai 30% e eles pedem um resgate, só sai em 60 dias e daí tá lá no menos 50%. E por que eu tô falando isso? Porque se o mercado todo realmente estiver indexado e todo mundo estiver comprando por ETFs e tiver uma possível bolha, então a melhor coisa que você pode estar é um pouco mais líquido e não com seu dinheiro travado por décadas e meses sem poder resgatar, preso a um fundo ou algum investimento que vai perder daquela média daquele mercado. Pô, Anthony, mas tem vários investidores que não têm total noção e total conhecimento disso. Eles não conseguem, por exemplo, decidir quais ativos eles vão comprar ou quais índices eles vão comprar, né? Se vai ser o SP500, Ibovespa. Olha, se você quer terceirizar isso para um gestor e pagar lá os 2,5% às vezes que dá no ano, você pode fazer e aí você fica lá com o seu dinheiro travado, com imposto de renda ruim, aquela coisa toda. Mas, se você não quer fazer isso, não assina um serviço de carteira recomendada, ou então não sabe escolher os seus ativos, você não deveria estar investindo nesses ativos. Simples assim. E o mercado não tem pena. O mercado vai oscilar. Quem aproveita as oscilações do mercado vai ganhando mais dinheiro. Quem não aproveita, faz carta comprida, reclamando e ficando chateado que perdeu o market share. Cara, lamento, tem que mudar a estratégia. E aqui talvez a parte final, tá? Que já está um pouco demorado, mas vem essa afirmação deles, tá? Compreender as alavancas do valor intrínseco das companhias, identificando as distorções nos preços dos ativos, será recompensado em algum momento. Não existe garantia nenhuma disso. Quando o mercado perceber essas assimetrias, tratando de convergir o preço em direção do lastro confiável do valor. Assim, o valor é um termo muito relativo, tá? Quem não garante que o mercado vê mais valor em investir no índice, independente da rentabilidade, simplesmente porque o índice representa uma média diversificada de todo o mercado. Se isso tem mais valor para os investidores e para as pessoas do que simplesmente uma estratégia de valuation, de lucro, do gráfico, de qualquer coisa, da macroeconomia, independente da sua estratégia. Se os investidores veem mais valor nisso, isso vai gerar mais retorno. É a mesma coisa que o Bitcoin. Eu gosto de trazer o exemplo do Bitcoin porque ele é muito polêmico também. Então, se as instituições veem valor, se as pessoas veem valor, o preço vai subir. Ah, Anthony, mas e se for bolha? Cara, e se você jogar na Mega Sena e ganhar? E se você me escrever os 6 números aqui nos comentários e eu der essa sorte? Entendeu? Nessa do e se, os investidores perdem o foco. E aí que vem a grande pegadinha. Surgem essas narrativas, tá? E de tempos em tempos é clássico. Mas o mercado ele precisa aí fabricar novas crises, tá? Mesmo que não sejam crises de preço. Novas crises aí morais, né? Novas discussões. Será que pode haver uma bolha? Será que não pode? E no final, tudo que o mercado quer aqui, escrevem aqui um texto lindíssimo que não significa muita coisa e deixam aqui para você os resultados deles contra o Ibovespa, né? Não vi aqui contra o SP500 dolarizado aqui, né? Ok? E aí ficam as informações aqui do fundo deles, caso você queira colocar o seu dinheiro lá, com 12 meses de carência. Ai, dê mais 12 para resgate, dê mais 2 ali para pagamento, ações livres, taxa de administração 2% somado, mais a taxa de performance aqui de 15% do que esse do IPCA mais IMAB. Então assim, galera, são escolhas, né? O investidor tem que fazer escolhas, né? Eu, por exemplo, eu escolhi um outro caminho.
eu escolhi um outro caminho e nós ainda vivemos num país livre em que a gente pode escolher. Tá? Eu não gosto desse tipo de produto, não porque os gestores são ruins. Tá? Por sinal, são pessoas muito gabaritadas. Esses fundos da Dynamo são muito famosos, tá? Uma gestora muito respeitável. Então, muitos dos argumentos que eles colocam aqui são verdades, são interessantes. Mas alguns deles são meias verdades, tá? Não é mentira. Mas tem um outro lado que o investidor, pessoa física, às vezes não consegue interpretar. E no final das contas, tipo, isso aqui é só um material publicitário, tá? E tá tudo bem em material publicitário. Eu, por exemplo, ó lá, você vem aqui, ó, carteira recomendada. Ó lá, eu também tenho material publicitário, eu também ofereço os meus produtos, eu também estou aqui no mercado financeiro de alguma forma para ganhar dinheiro com o meu serviço, com os meus produtos. Tá, pessoal, no mercado financeiro, todo mundo quer te vender alguma coisa, tá? Isso não é segredo para ninguém. Agora é o seguinte, você como pessoa física, como investidor, tem que pensar, cara, o que é bom para você? É liquidez? É imposto de renda melhor? É menor taxa de administração? É ter uma rentabilidade que não necessariamente vai render mais do que um fundo de gestão ativa, mas que vai render a média do mercado? Cara, se você respondeu sim para todas essas perguntas, ETF é o investimento para você. Ah, Anthony, quais ETFs? Pô, galera, daí vem a parte que eu posso te ajudar, em que eu ofereço as carteiras recomendadas com os ETFs, tanto para crescimento de patrimônio quanto de renda passiva, todos comprados pela B3, todos eles ali super eficientes em termos tributários e, claro, todos eles focando aí na liquidez, na transparência, baixas taxas de administração, todas as classes de ativos, tá? Não é só ações, tem renda fixa, variável, nacional e internacional. E claro, né? Livre de conflitos de interesse, pessoal. Isso aqui é muito importante. Porque a maioria dos fundos de investimento, e até vai aqui para esses fundos que são de gestão ativa, mas também para os fundos imobiliários, Fiagro, essa tropa aí. Esses materiais publicitários, esses relatórios que o pessoal produz, mais parece uma propaganda descarada dos fundos do que propriamente um resultado, análise dos ativos, balanço financeiro dos fundos. Cara, geralmente isso aí é um material publicitário travestido de uma informação relevante contábil para ajudar o investidor. Cara, no Brasil a gente vê muito isso. Muito, muito, muito. E você como investidor tem que tomar cuidado, tá? Porque, de novo, não é sobre fazer propaganda, não é que isso tá errado, né? Eu não sou contra a propaganda. Esse canal aqui do YouTube eu também faço propaganda, vocês viram aqui. Mas o ponto todo é que você como investidor, e aqui no Brasil a gente tem uma situação, né, de que são criadas muitas narrativas e os investidores ficam muito perdidos, cara. A galera cai numas pegadinhas assim muito descarada, tá? E ETF é a bola da vez, tá? Pode ver. Se vocês quiserem eu faço um vídeo falando só disso, tá? Mas eu só vou dar uma leve introdução, tá? Os ETFs ali de 1 ano, 2 anos para cá tomaram proporções muito grandes no Brasil, tá? Isso é um fato. Principalmente os fundos de investimento aí, multimercado e de gestão ativa perderam espaço. Ok, até aí beleza, sem muito segredo. Aí o que tá acontecendo agora? O que tá acontecendo agora? É só você pegar os influencers que eram de fundos imobiliários, os vendedores de curso em geral que falavam como escolher as ações por valuation, os investidores ali que estão fazendo vídeos para o YouTube ou então jornais em geral que só falavam do Ibovespa, fundo imobiliário, renda fixa, todo mundo falando de ETF. É a bola da vez. Então, a parte do ciclo que a gente tá beleza, esse assunto tá chegando agora na mídia, no mainstream, vai começar a ter um crescimento mais acelerado e ele tende a nunca parar, mas no decorrer desse tempo começam a vir também os ataques, né? Os ataques especulativos. Ah, mas ETF é ruim porque se todo mundo investir por ETF vai criar uma bolha no mercado. Beleza, começou. Daqui a pouco vai ter um novo. Ah não, porque os ETFs agora vão mudar a tributação. Alguém vai falar isso daqui a pouco, pode anotar. Porque agora o governo falou que vai taxar em 30% dos ETFs. Alguém vai inventar uma dessa. Não sei de onde é que eles vão tirar, mas alguém vai inventar uma dessa. No Brasil sempre acontece essas coisas. E aí beleza. E aí fica nesse ciclo, nesse puxa e vai, e os investidores ficam tudo perdido. E aí a galera às vezes compra na alta e vende na baixa, né? No final das contas é isso que acontece. Tá? Mas faz a reflexão, né, dos criadores de conteúdo que você acompanha, né, do pessoal ali que produz vídeos aqui pro YouTube também, né? E não é nem meus concorrentes, tá? Galera que vende curso mesmo. Essa galera não é concorrente minha, né? Hoje em dia, com quem que eu concorro? Cara, eu concorro com a Research do Santander, com a Research do Bradesco, com o Itaú. Eu concorro com essa galera. Assim, tenho 750 inscritos, né? A minha empresa não tá na bolsa, mas eu concorro com eles. Agora, os outros criadores de conteúdo, principalmente a galera que vende curso, eles sempre trocam a narrativa. Então, primeiro você precisava aprender
valuation das empresas. Depois você precisava aprender carteira não sei o que. Agora a galera vai começar a falar de ETFs. Tá. Fundo imobiliário, já passou a fase imobiliária. Daqui a pouco vai voltar. Daqui a pouco volta. Tudo é muito cíclico. Então fica um alerta para você. Você que está assistindo até aqui no final, eu tenho certeza que você sabe disso. Tá? Inclusive, obrigado pela sua paciência de assistir até aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a indústria do mercado financeiro, ela adora fazer essas pegadinhas e no meio do caminho mudar a narrativa e criar um problema. E agora o assunto da vez é isso e o assunto da vez é aquilo. E aqui no Brasil nós temos uma desinformação imensa, tanto por má fé quanto por incompetência mesmo, tá? É um conjunto de coisas. E cara, o investidor tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo completo disso, como a indústria do mercado financeiro faz os brasileiros de trouxa e faz eles perderem dinheiro, eu faço um vídeo falando disso. Obviamente eu não vou citar nomes de pessoas nem de empresas, né? Senão o processo vem violento demais. Tá? Mas assim, eu explico pra vocês o movimento que tá rolando. Tá bem nítido assim, tá bem nítido mesmo. Ah, Antônio, então o ETF agora é ruim porque o pessoal tá na bolha? Cara, claro que não. Eu ainda acredito, sem dúvida nenhuma, que ETFs são as melhores escolhas para as pessoas físicas em geral. Tá? Se você for um gênio dos investimentos, daí não. Daí você tem que abrir um fundo de investimento de stock picking e coisa arada. Mas para o pessoal em geral, tirando aí os Einsteins que estão nos comentários de vez em quando, os ETFs são muito mais simples, tá? Para você gerir a sua carteira, são muito mais inteligentes em termos tributários e você fica muito mais diversificado no mercado financeiro. Ah, Anthony, mas e se tiver uma bolha? Se tiver uma bolha, o seu portfólio tem que conseguir lidar com isso. Tem que estar bem construída a sua carteira, tem que estar com diversificação, ajustada ao risco, aos seus objetivos e aquela coisa toda de sempre. E lembrem, tem muito ruído de curto prazo, tem muita notícia para alarmar os investidores e tem muita coisa que importa muito mais do que se as pessoas estão investindo por ETFs ou por fundos ativos, tá? No final das contas, tá tudo ali no preço, tá tudo ali naquela equação. Tô deixando aqui recomendado então alguns vídeos sobre esse assunto e também sobre ETFs aqui de renda fixa para você que ainda não conhece muito dos ETFs e quer investir através deles. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.